Fala pessoal, eu sou Gustavo Manga, professor aqui da Axis Escola de Jiu-Jitsu no Aeroclube, representante da GF Team Paraíba, do mestre Tairon Damasceno, tá? Aqui na região da Praia de João Pessoa. Então se você vem passar o verão aqui em João Pessoa e quiser treinar um Jiu-Jitsu, não precisa nem trazer kimono, a gente empresta um kimono para você e você treina aqui com a gente no Aeroclube, na Caixa Beneficente da PM e dos bombeiros militares aqui da Paraíba, tá certo? Então esteja convidado a conhecer o nosso Jiu-Jitsu e conhecer também a nossa cidade. Hoje eu estou aqui para falar do livro do Rener Gracie, 32 princípios. Tá? Utilize o poder do Jiu-Jitsu para ter sucesso nos negócios, nos relacionamentos e na vida, do Rener Gracie e do Paul Volpone, né? Que foi mais um escritor de apoio, digamos assim, embora ele também coloque suas próprias ideias. Tá? Nem todo mundo nasceu com o dom de escrever, certo? Então, as pessoas, elas normalmente contratam alguém que possa fortalecer essa parte escrita. Então, elas contam história, elas conversam, né? Vários livros foram escritos assim. Há um tempo atrás, existiu o papel do ghostwriter, que ainda existe, tá? Tem muitos livros que vocês acham que é de determinado autor, de determinada personalidade, e na verdade não é, foi escrito por um ghostwriter. E ultimamente a indústria editorial está mostrando quem são esses ghostwriters, né, e colocando essas pessoas para compartilharem da autoria do livro também, tá? Que é o que eu acredito que tenha sido esse caso, né? O Rener Gracie escreveu o livro juntamente com o Paul Volpone, né? E o livro fica ainda melhor assim quando é feito de uma forma aberta, tá? Com a participação dos dois. Mas o livro é essencialmente do Rener Gracie. E antes eu quero falar do meu próprio livro, tá? Esse livro aqui, que na verdade ainda não é um livro, isso aqui é a boneca do livro, tá? Vou estar lançando o meu primeiro livro sobre Jiu-Jitsu em breve. O título ainda não posso revelar, algumas pessoas já sabem, né? Mas o livro tá assim, ó. Foi impresso aqui pela minha filha em casa, a boneca, passei para algumas pessoas, né, lerem, colocarem suas opiniões. O livro já está na fase de revisão, diagramação, confecção da capa. E se Deus quiser, em janeiro, no máximo fevereiro, a gente vai estar com esse livro aí, né, nas livrarias, na internet, para que a gente possa compartilhar um pouco de nossas ideias sobre o Jiu-Jitsu. Beleza? Aguarde. Voltando aqui para o livro, os 32 princípios. Primeiro, falando do objeto livro, né? É um livro muito bom de ler, grosso, tá? Ele foi confeccionado no papel pólen, né? Que é um papel um pouco mais grosso, esse papel um pouco mais amarelo, mas isso torna a leitura melhor, né? A leitura não fica aquela leitura cansativa quando aquele papel é brancão, certo? Então isso é muito bom. O livro traz orelhas grandes, né? O que facilita o livro ficar em pé. E também ajuda a marcar, né, as páginas. Só não indico marcar se o livro tiver muito, né, se você já estiver na metade, aí você não marca com a orelha não, marca com o marcador de página que fica melhor. Tá? A orelha também é muito rica, né, traz boas informações sobre o livro. Então se você encontrar o livro numa livraria e quiser conhecer melhor, você lendo a orelha você já conhece. Também traz boas informações sobre os autores, né? Na contracapa também tem informações importantes sobre o livro, né? Um livro muito bem confeccionado, muito bem diagramado, muito bem pensado também, porque são 32 princípios. Então se você escrever pouco sobre cada princípio, acaba que fica um livro fino e sem muito sentido. Você termina de ler rápido, porém você não aprende tanto. E eles exploram bem cada princípio, né? Uma coisa que eu achei fantástica aqui foi que eles colocaram QR Codes para que você possa visualizar aquele princípio aplicado ao Jiu-Jitsu. São posições, né, que o professor Rener e o professor Hiro, são irmãos, os irmãos Hiro e Rener, eles explicam, né, eles exemplificam cada princípio, né, nesses vídeos, e através dos QR Codes você tem acesso. Achei muito boa essa ideia. Tá? Cada capítulo é um princípio e em cada capítulo eles colocam exemplos
de pessoas, muitas personalidades, algumas são personalidades mais lá fora, né? Mas nos Estados Unidos a gente não conhece tanto, né? Mas a grande maioria a gente conhece aqui. Tem pessoas entrevistadas aqui que você vai gostar bastante. O prefácio é do Jocko Willink, que é aquele CEO que tem livros fantásticos também e que também é um praticante de jiu-jitsu antigo, um grande defensor do jiu-jitsu. Tá? Tenho certeza que o prefácio dele vocês vão gostar também. Gostei muito do livro, certo? Acho que a leitura foi muito fluida. Você não precisa ler todo o livro de uma vez. Se você ler um princípio por dia ou um princípio por semana, você vai aprender bastante, né? Você vai aprofundar melhor. Você vai ter uma visão melhor de como é o jiu-jitsu, como funciona o jiu-jitsu, sem ser propriamente aquelas coisas práticas, né? Você vai lá dar um armlock, você vai fazer uma raspagem. Os princípios, eles vêm antes disso, né? Eles vêm de como a gente tem que pensar para poder chegar naquela posição, para poder efetivamente finalizar uma luta. Tá? Então, esses princípios são fundamentais. Muitos a gente trabalha diariamente, tá? Mas outros a gente mistura, né? Quando o Renner ele coloca os 32 princípios, ele vai dizendo, ó, esse princípio parece com esse, mas não é a mesma coisa. Então, ele acaba destrinchando, né? Alguns princípios que seriam maiores e que a gente, pelo menos na minha experiência dentro do jiu-jitsu, a gente visualiza alguns princípios de uma forma muito ampla, e o que o Renner faz aqui é separar esses princípios, né? Ó, esse princípio maior ele pode ser dividido em alguns outros princípios, e fica melhor da gente entender e passar para os alunos. O que eu gostei muito do livro também é a visão empresarial do Renner Gracie. O Renner Gracie, eu não sabia disso, então fiquei mais fã do livro por conta disso, porque eu aprendi algo que eu não sabia sobre o Renner, que ele é um inventor, né? Além dele ser empresário muito bem sucedido no mundo do jiu-jitsu, né? Com escolas no mundo inteiro, por conta especialmente da polêmica, né? de ensinar jiu-jitsu online e tal, que hoje já passou, essa fase já foi superada, né? Especialmente depois da pandemia, onde todo mundo começou a ensinar jiu-jitsu online, mas o Renner e o Hideo já faziam isso há muito tempo e eram severamente criticados pela comunidade. Mas além disso, além do trabalho dele no jiu-jitsu, ele tem produtos que ele mesmo criou para melhorar a forma de dormir no avião, a forma de conduzir um moletom, por exemplo. Enfim, leia o livro que vocês vão entender, né? Não vou dar muitos spoilers, mas isso é fantástico. E ele mostra também como ele conduz essas empresas, né? Que não são ligadas ao jiu-jitsu. E ao longo do livro ele dá muitos exemplos de como usou os princípios para coisas do dia a dia da vida dele, inclusive da parte pessoal da vida dele, relacionamento com o pai, com a mãe, com a esposa, com os filhos, né? Então o Renner, em alguns momentos, ele foi bem corajoso nesse sentido e eu achei legal. O livro é muito bom de ler por causa disso também. Então, mesmo para quem não é um praticante do jiu-jitsu, o livro ele acrescenta muito, né? O livro acrescenta muito para essa pessoa, porque ele faz você ver os problemas de outra forma, né? Que é isso que a gente faz quando a gente treina uma arte marcial, quando a gente pratica um esporte, e especialmente quando a gente treina jiu-jitsu, né? A gente passa a pensar no lugar de somente reagir conforme os nossos instintos, conforme nossas emoções, tá? Então fica aí a dica de leitura para 2024, os 32 princípios do Renner Gracie, beleza? Ossa!